A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Qual a relação entre o autoconhecimento e gestão financeira? Dinheiro enquanto ferramenta de realização de sonhos. A infidelidade financeira e o seu impacto. Tudo isso você confere no episódio de hoje. Que bom ter você aqui com a gente de novo. A gente está no mês da mulher, então a gente está trazendo conteúdos super especiais. Inclusive hoje a gente vai falar de dinheiro. Olá, Rogério Alves, como é que você Fala, tá? Dona Estela Vida, tudo bem? Eu nem me envolvi no começo do programa, porque ela já falou que estamos no mês da mulher. Embora eu tenha um amigo, né, o Márcio, ele sempre fala que todos nós temos uma menininha dentro da gente. Né? No final a gente acaba sendo meio menininhas também. Então, isso aí, Sim. Dona Estela. Vamos lá fazer mais um Acreditar em Si, com toda a pressão, disposição e levar para vocês uns 30 minutos bem legais. Sim, hoje a gente está recebendo Juliana Noronha, Olá. consultora de finanças pessoais. Isso. Que honra ter você aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço o convite, né? Veio por meio da Estela, mas eu pesquisei um pouquinho do trabalho de vocês dois. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Vou me apresentar um pouquinho para eles. Por favor. Isso Era a próxima pergunta. Então, já me adiantando, meu nome é Juliana Noronha, eu sou consultora financeira pessoal. Já estou atuando no mercado há alguns anos, né? Minha formação é administração de empresas, tenho especialização em marketing, gestão de pequenos negócios e gestão empresarial. E fui orientadora do Sebrae por quase 10 anos. Aí eu acho que a formiguinha do empreendedorismo me picou, né? E eu decidi empreender também. Então, trabalho com finanças porque a minha história com as finanças, né, começou desde pequenininha. Então, eu venho de uma família que enfrentou problemas financeiros e a gente, enquanto criança, a gente não entende muito bem a importância do dinheiro, o que é uma conta vencendo, você não sabe, você é criança, mas você vê a consequência da má gestão do dinheiro dentro de casa, né? Então, às vezes, algumas brigas, enfim, alguns conflitos por conta disso. O que causa a falta do dinheiro e dessa organização, né? Exatamente. Então, assim, eu entendi desde pequena que eu queria que o dinheiro na minha vida não fosse um problema, e sim uma solução. E assim eu conduzia a minha vida. Aí fui me especializando, me educando financeiramente, até que eu resolvi ajudar outras pessoas também, né, a transformarem a própria realidade financeira. Perfeito. E por isso estou aqui hoje com vocês. Legal, não precisou nem... Já foi no embalo. Ela já entregou. E você atende casal, homem, mulher, todo mundo? Isso. É pessoal. Mas hoje, só hoje, a gente vai dar esse foco na mulher por ser o mês da mulher. Mas Sim. Quem quiser contratar, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Inclusive, eu faço a consultoria de planejamento financeiro, mentoria, curso, palestra, desafio, enfim, uma infinidade de serviços, né? Perfeito. Mas eu confesso que quando eu vou falar de finanças para mulheres, eu fico ainda mais empolgada. Porque, assim, a gente ainda tem um preconceito, né? Que a gente fala, mulher não sabe cuidar do dinheiro, mulher gasta muito. E, na verdade, isso não é verdade. Não é verdade, eu sei disso. Não é verdade. Perfeito. E para você, qual que é esse contexto? Assim, o que as mulheres mais chegam perguntando de dor para você sobre essa gestão financeira? Então, o principal problema, assim, no geral, é cartão de crédito. Mas, assim, as mulheres em específico, elas acabam se endividando em momentos pontuais. Então, por exemplo, uma mulher, quando ela se divorcia, geralmente ela fica endividada. Porque a mulher, ela tende a terceirizar a questão do controle financeiro para a figura de um homem. Então, às vezes, na maioria das vezes é o marido, mas às vezes é o pai, às vezes é o filho, às vezes é o irmão, né? Então, ela não tem esse controle. Por conta disso, quando ela está sozinha, geralmente ela vai enfrentar mais dificuldade mesmo de lidar com o dinheiro. Então seria falta de experiência, falta de know-how mesmo, né? Aquela estrutura ainda familiar, paternalista, né? Isso. Que é o gestor, né, da casa e acaba tolhindo esse aprendizado ou impedindo esse aprendizado. Eu achei até muito legal assim, o nome do programa, né, que é Acreditar em Si. E eu acho que as finanças, elas estão muito vinculadas a isso, né? Achar que você é incapaz
de cuidar do próprio dinheiro, né? Perfeito. Hoje eu até estava, antes de vir para cá, eu fiz uma pesquisa, né, e saiu uma notícia no Serasa, agora em março, falando que 93% das famílias é a mulher que paga as contas da casa. Então, ou seja, a mulher, ela está muito mais poderosa em relação às finanças. É ela que paga as contas. Administra, né? Ela Gerencia. administra, então ela que paga o boleto, no fim das contas, né? O operacional é com ela. Só que quando se trata do longo prazo, então quando a gente vai falar de planejamento financeiro, de investimento para viagem, para aposentadoria, ela acaba terceirizando isso, né? E isso está muito vinculado a esse pensamento de eu não sou capaz, eu não dou conta. Esse seria o principal bloqueio, assim, que a mulher tem do primeiro passo para essa organização financeira. Sim. De não se achar capaz de fazer isso. Ela se E acha como capaz. que a Juliana lida com isso? Eu acredito que essa questão da capacidade, ela está muito atrelada à falta de conhecimento, né? Assim, depois eu queria até saber de vocês, né, o que vocês pensam em relação a isso. Mas eu imagino que é muito relacionado com isso. Então, por ela não ter tanto conhecimento, ela acaba tendo medo. E quando a gente fala de investimento, a gente tem aí algum histórico, né, de pessoas que fizeram investimentos, que não era bem investimento, mas falou que era, né? E que, assim, era golpe, era pirâmide. Então, eu acredito que essas notícias também acabam... Amedrontam. Isso, trazendo medo para as pessoas, né? Mas é lógico, se ela tiver com acompanhamento de um profissional, procurando nas fontes certas, né? Porque hoje em dia, se você entra no YouTube, você vira um especialista, né? E nem precisa, para a gente cuidar ali, fazer um planejamento e tudo, nem demanda que a gente seja um grande especialista. É só mais uma habilidade que a gente vai ter que desenvolver. Perfeito. Eu vejo só um minuto, eu vejo esse mercado como um mercado muito grande, né? Porque quando você falou no cartão de crédito, eu vejo que o acesso ao crédito, ele causou um impacto muito grande na sociedade positivo, né? Porque hoje você anda em Friburgo, eu acho que a gente tem uma das per capita mais altas do Brasil de carros, né? Isso é tudo graças ao acesso ao crédito. Verdade. Mas quando você fala em cartão de crédito, eu penso que o acesso ao crédito sem uma preparação, né, ele causa esse endividamento, da pessoa se perder realmente, porque nunca tivemos tanto acesso ao crédito. Sim. Aí quando você fala em Serasa, né, muita gente se arrepia em casa, né, porque recebe e-mail do Serasa, recebe os avisos, né, seu CPF foi consultado por uma empresa, né, então como é que você vê esse acesso ao mercado com essa capacitação das pessoas de gerirem seus próprios negócios, né, o seu dinheiro, o seu salário, porque muita gente, né, a grande maioria das pessoas vivem de salário. Sim. Né? Então a gente fala, tem que guardar uma parte, tem que segurar uma parte. Como multiplicar esse dinheiro, né? Como é que é, né? E a maior parte das pessoas dizem que o salário termina e o mês continua, né? É verdade. Tá sobrando mês no final do salário. Tá sobrando cada vez menos. Como é que administra esse impasse, né? Como é que... Sim, isso que você falou é importante, porque assim, a gente junta duas coisas aqui no Brasil, que é o acesso ao crédito muito fácil. Já foi mais fácil, agora até que ainda tem alguns critérios, mas ainda é fácil, com a falta de educação financeira. Então, eu costumo dizer que assim, você vai para a faculdade, aí você sai de lá formado. Eu saí lá administradora de empresas. Eu sabia como ganhar dinheiro. Mas quando eu ganhei meu salário, o que eu fiz? Gastou. Eu gastei, porque dinheiro não é para gastar. Aí o que a gente sabe é isso. A gente vai repetindo ou o que a gente vê as outras pessoas fazendo, ou o que a gente entende que é para fazer isso, entendeu? Não é um interesse que parte da gente. Até porque muita gente acha que finanças é chato, é complicado, é difícil, tem que saber mexer em planilha, né? Sim. E aí isso já cria uma barreira de você ter interesse por estudar o assunto. Só que é o que você falou. Enquanto aqui adultos e pessoas que ganham o próprio dinheiro, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, porque a gente lida com o dinheiro todos os dias da nossa vida, né? Verdade. E a falta de dinheiro ou a má gestão, ela traz consequências que não doem só no bolso. Não. Né? Elas vão trazer consequências no relacionamento da gente, na nossa autoestima. Tem gente, né, que fica endividado e a pessoa fica mesmo constrangida, fica para baixo. Sim. Então, vai muito além do que só
o pedaço do papel que é o dinheiro, né? Perfeito. E, Ju, a consultoria financeira, você primeiro precisa ter o dinheiro para fazer a consultoria ou você pode fazer a consultoria antes do dinheiro? Pode fazer antes de ter o dinheiro. Até tem gente que eu converso, né, que fala assim, Ju, eu vou me organizar financeiramente e depois eu te contar. Ué. Se vai se organizar, não precisa. Exatamente. Porque é aquilo, assim, é claro que você pode tentar sozinho, assim como a gente pode tentar qualquer coisa. Sim. Eu acho que a gente é capaz de aprender qualquer coisa. Mas quando você tem um profissional te acompanhando, você já vai tentar dentro de um método. Então, por exemplo, eu quero aprender a falar inglês. Eu posso começar a estudar sozinha, né? E até ter sucesso nisso. Tem gente que é autodidata e sai fluente no inglês sem nunca ter feito um curso. Sim. Agora, se eu procuro um curso para fazer, eu estou estudando uma metodologia que outras pessoas já passaram por ali e saíram falando inglês. A eficiência é muito maior. Então, ou seja, funciona, né? Então, quando a gente busca um método, um profissional, o caminho acaba sendo mais rápido para chegar lá onde a gente está querendo. Perfeito. Você falou um pouco do entendimento, né, da criança percebendo as dificuldades financeiras dentro de casa. Eu lembrei, na hora que você falou, lembrei da minha filha, que quando ela era bem pequena, o cheque era uma coisa comum, né? Hoje a gente nem ouve falar, graças a Deus, em cheque. Eu tenho um trauma de cheque. Eu lido no mercado têxtil, no mercado de confecção. Então, para quem lida nesse mercado, o trauma do cheque é natural. É alto. Então, na época, ela pedia alguma coisa, ou apontava alguma coisa, ou desejava alguma coisa. E eu falava assim, meu filho, não tem dinheiro para comprar isso. Pai, dá um cheque. Ela não ia fazer o cheque. Pô, não precisa de dinheiro. Você escreve ali num papelzinho. O cara aceita, né, no entendimento dela. Ela fala assim, pai, dá um cheque. Ela solucionava na hora. E muita gente ainda usa esse artifício, né, de criança. Sim. Vou comprar, depois eu resolvo, né? Exatamente. É como se você estivesse dando voz àquela criancinha ali interior. Eu citei por isso, né? Porque muita gente para diante da vitrine, como você falou, né, o conflito com o cartão de crédito. Vou comprar, depois eu vou comprar em 12 vezes, depois eu resolvo. Mas elas vencem. Eu costumo dizer assim, que você pode comprar até em 36. Mas elas vão vencer. As 36 parcelas, elas são persistentes, insistentes e renitentes. Elas vão vencer. E elas vão se acumulando. E se não pagar a primeira, aí acabou. Aí as outras embirram também, não paga ninguém mais, acabou. E para perder o medo, você oferece o diagnóstico gratuito, né? O diagnóstico financeiro gratuito. Isso, até eu vou convidar quem está aqui assistindo a gente, né, para me seguir lá no Instagram, @ajuliananoronha. E já manda um direct, né, falando que vocês me viram aqui no programa Acreditar em Si. E eu vou oferecer essa consultoria, eu faço geralmente de 1 hora, né, personalizada, então é por videochamada, para todo mundo que está assistindo a gente aqui. A Juliana Noronha. Isso aí. Isso aí, @a Juliana Noronha. Isso. E Ju, já que a gente está aqui nessa conversa, para as mulheres, assim, começarem a se organizar, os principais passos, assim, para elas começarem a se entender dentro desse contexto da mulher, porque às vezes tem o medo, às vezes não tem tanto recurso financeiro, né? Então tem algumas dores que representam mais as mulheres, né? Dentro desse contexto, o que você acredita que a gente precise ter para ter esses primeiros passos na organização financeira? Eu acredito que, assim, em primeiro lugar, é importante a pessoa se conhecer. Por mais que não pareça ter a ver com o dinheiro, tem. Porque só se conhecendo é que você vai entender o que realmente vale para você, o que você tem prazer em gastar o seu dinheiro. E aí talvez quem está escutando aqui vai pensar assim, mas como assim o que eu tenho prazer em gastar meu dinheiro, né? Existem coisas que a gente acaba se enrolando financeiramente, não porque a gente quer ou porque a gente valoriza aquilo, mas porque outras pessoas têm, e aí a gente acha que precisa ter. E aí com isso a gente se enrola e entra em dívida e entra em cartão de crédito, né? Então existe um exercício que eu costumo fazer com o pessoal que eu atendo, que é de identificar quais são os valores que você tem. E por incrível que pareça, assim, 100% das pessoas falam para mim o seguinte, olha, meu principal valor é minha família. É que a minha família esteja segura, é a saúde da minha família. Quando a gente vai confrontar isso com o orçamento dela, então esse seria o segundo exercício. Pega teu orçamento e vê para onde teu dinheiro está indo. Sim. A gente vê o seguinte, a pessoa não tem um plano de saúde,
A pessoa mora de aluguel, não que isso seja um problema, mas quando a gente fala de segurança, entende-se que o dinheiro dela era para estar sendo usado com isso. E, na verdade, está sendo usado, às vezes, de mais de 50% com lazer. Então, é pedindo delivery, é saindo todo fim de semana. Então, ou seja, o seu estilo de vida não está refletindo aquilo que realmente você valoriza. E aí você sempre fica nessa sensação, trabalho, 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 e nunca sobra dinheiro. Nunca sobra dinheiro para aquilo que você valoriza, mas todo o resto está indo embora. Tá indo para algum lugar. Tá faltando coerência ali, né? Entre o que diz desejar e o que realmente coloca em prática, né? É, isso aí. Então, o primeiro passo é se conhecer, o segundo passo é confrontar com esse orçamento, né? Terceiro passo é entender se ali dentro desse orçamento dá para diminuir alguma coisa, se for o caso de diminuir. Eu, um pouco diferente do que o pessoal costuma falar, né? Eu não sou muito da história de economizar. Eu prefiro usar a palavra priorizar. Então, não é que você vai ter que gastar, sempre ficar economizando, entendeu? Ah, não posso mais fazer um lanche na rua, não é bem isso. Só que se esse lanche é muito importante para mim, eu vou talvez abrir mão de pagar o frete, porque o frete não é tão importante. Então, eu atendi uma cliente que ela gastava mais com o frete do iFood do que, de fato, com o que ela comia no iFood, né? A refeição. Sim. E aí a gente entendeu isso. Identificar isso, né? O que é prioridade. E caso ela esteja num relacionamento onde o marido, né? Ou uma figura ali masculina que esteja fazendo o controle financeiro, a gente até falou sobre isso no começo, não é que eu acho isso errado. Acho que, assim, às vezes num casal, uma pessoa vai ter mais aptidão para uma coisa e outra para outra. Sim. Lá em casa, por exemplo, quem investe o dinheiro da família sou eu. Porque eu gosto mais do assunto. Sim. Mas é importante que essa mulher, mesmo se ela deixa esse controle, vamos dizer assim, nas mãos do marido, eles sentem juntos, pelo menos uma vez no mês, para ela entender o que está sendo feito com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele é uma ferramenta, assim como qualquer outra. Só que é uma ferramenta que vai te aproximar dos seus sonhos. Perfeito. Então, se vocês não sentam também para definir alguns sonhos em conjunto, né? Depois é possível que ele não vai ser realizado, porque no dia a dia a gente vive no automático. E aí esses sonhos, essas metas vão sempre ficando para depois. A prioridade vai ser sempre pagar os boletos. É, né? Sempre o que está pegando fogo agora, né? Então, assim, buscar ter interesse sobre o assunto e quando sentarem juntos para conversar também, que não seja só sobre as contas para pagar, que seja também sobre os sonhos que vocês têm em conjunto. Você está falando assim de você se privar de alguma coisa ou administrar alguma coisa visando um objetivo maior. Isso. Olha, aí. Nós vamos economizar aqui, ou vamos deixar de fazer isso, ou vamos abrir mão disso em função de um sonho, em função de um objetivo, em função de uma casa, como você isso falou, aí. De uma casa própria, de trocar de carro, porque esse está defeito toda semana, né, que também é um alvo de conflitos. Verdade. Eu vejo, eu acho que a minha vida inteira eu vi o dinheiro assim como uma ferramenta realmente. Né? E eu acho que ele é uma coisa interessantíssima, ele traz muito prazer para as pessoas, te propicia, né, gerar prazeres e gerar satisfação para as pessoas. Agora, a gente está vivendo num mundo atualmente que isso realmente está virando um problema mais sério, né? Nós nunca tivemos tantas pessoas endividadas. O número de negativados cresce a cada ano, apesar de todos os leilões, de todos os feirões, né, de restabelecimento, de recuperação de crédito. Isso não vem resolvendo, porque a cada ano fecha-se o ano e a referência, principalmente do Serasa Experian, é que aumentou o número de credores. Então eu vejo esse mercado seu bastante grande, né? Mas eu queria simplificar isso um pouco. Quando você fala em dar uma consultoria para a pessoa conhecer esse trabalho, é como se fosse uma entrevista. Você faria uma entrevista, a pessoa abriria ali o que ela acha que tem que abrir e você daria um parecer para ela se resolver se vai mais fundo ou se fica por ali. Seria isso? Isso aí, Eu costumo dizer que é um bate-papo, né? Então é bem informal mesmo, para eu entender qual que é o cenário que essa pessoa está vivendo hoje, porque às vezes a gente pensa em finanças e pensa que é só o endividado, mas não.
você pode não estar endividado, mas querer ter um plano B para sua Sim. aposentadoria, né? Ou ter um Então, objetivo maior ainda, né? quer viajar, quer casar, aí são diversos os objetivos. Então, eu vou conversar para entender melhor o que você está buscando nesse momento e dali você vai sair com um plano de ação. Então, Você orienta, inclusive, por exemplo, eu estou sobrando um dinheiro e aí o reflexo condicionado das pessoas fala assim, então eu vou fazer uma previdência privada. Isso. Você vai desaconselhar naturalmente, porque é um dos piores investimentos, que é um dos piores investimentos do mercado. Aí depende. Só é da bom para o previdência. gerente e para o banco, né? A previdência do banco realmente é a pior, mas existem muitas previdências boas. Você faz essa orientação, então, para Sim. o cara não ir lá no banco oficial e comprar uma previdência privada e no Isso final, aí. quando fala, vou me aposentar, ele tem menos dinheiro do que ele pensava. Pior que é verdade, Eu faço assim, na verdade, no planejamento mesmo, que é a consultoria, eu monto um plano de aposentadoria para a pessoa, então ela vai saber exatamente quanto ela tem que investir, por quanto tempo e onde. Então eu vou dizer tudo para ela e aí Tudo é só ali seguir no o plano. papel, vamos dizer, né? Não Tudo. literalmente, mas tudo ali no escrito, As claras, né? Tudo tá claro. É só mesmo seguir o plano. Agora, isso que você falou, né? Eu até, no Serasa, eles dizem que hoje a gente tem mais de 75% das pessoas endividadas, né? Inadimplentes no Brasil. E aí junta com a questão de não ter educação financeira e agora esse estímulo à aposta, jogo de tigrinho, né? Essa coisa toda. Então, o que eu tô atendendo de pessoas que estão se endividando por causa desses jogos, gente, é absurdo o número de pessoas. E às vezes a gente acha, a maioria é homem? Não, a maioria é mulher. Então, eu não sei se é por conta isso que você falou, da rede social hoje em dia, pessoas que são grandes influenciadores, que ficam falando sobre o assunto, influenciando, instigando a pessoa, né, a jogar. De forma eu ia falar equivocada, mas não, de forma enganosa, né? Porque Irresponsável mesmo, né? Porque aí diz que a pessoa é adulta e faz o que quer. Mas o nome da sua profissão é influenciador. Ou seja, você sabe que influencia. negativamente a Então, pessoa. né, não combina. E aí, assim, muitas mulheres que estão, inclusive, pegando dinheiro das contas de casa sem o marido saber para jogar. E aí, às vezes, perde tudo. E aí, aquilo vira um problema dentro de casa. Esse problema ele está chegando dentro das empresas, né? Eu lido Olha com só. algumas empresas, os funcionários começaram a pedir rescisão de contrato amigável, negociada. Mas por quê? Nós nunca tivemos tantos pedidos de rescisão. Isso em vários grandes grupos empresariais. Eles estão detectando isso. Porque a pessoa estava endividada e ele queria sacar o fundo de garantia para pagar as dívidas ou continuar a jogar. E Olha você acredita que esse contexto seja assim, eu preciso ganhar um dinheiro mais rápido, ou é realmente uma diversão? Como que elas justificam ou falam, como que eu entrei nisso? Por qual motivo? Geralmente é por isso, preciso ganhar um dinheiro mais rápido. Então, normalmente é até para algum objetivo. Então, por exemplo, a gente quer se casar, então vou arriscar. Só que esses jogos, eles têm diversos gatilhos ali, né, mentais, para a gente realmente se viciar. Se não fosse... quem não joga, às vezes fica pensando assim, que isso? Por que a pessoa fica perdendo dinheiro? Sim. Mas, gente, existe muito conhecimento, muita ciência por trás de um jogo desse, né? Sim. Então, a pessoa ela é levada realmente depois pelo vício, porque ela está sempre na expectativa, vou recuperar. Nunca é só para brincar. Porque quem quer só brincar, não vai botar dinheiro. Entendi. Acho que até arranja outra brincadeira, então. Essa daí não tá dando certo. Isso é verdade. É. E dentro desse processo de recuperação, assim, você atende também muitos casais? Acabam sendo muitos casais? Eu tenho bastante Uma casal. conciliação de casal. E aí eu aposto que a indicação é da mulher. Aí depende, né? Porque, assim, nesses casos específicos, né? Quando houve alguma questão, a gente chama nas finanças de infidelidade financeira. Que é quando, tipo, eu peguei um dinheiro ali que era das contas de casa e usei para uma outra coisa sem aquele parceiro saber, né? No final, você tá traindo ele, só que financeiramente. Aí, nesse caso, aí parte de quem foi traído. Foi lesado. E que
gostaria de continuar naquele relacionamento, entendeu? Eu tô tentando quase uma terapia de casal, né? É, isso aí. Então, existe uma parte ali que a gente é um pouco terapeuta também. Deixa eu te perguntar uma coisa comercialmente. Até porque no começo do programa eu te falei, a intenção da sua presença e do seu trabalho é que as pessoas vendo se interessem pelo trabalho. Custa caro organizar a vida financeira e ser orientado? Não, caro custa a gente ficar ou cego, sem saber como é que estão as nossas finanças, né? Ou... Achando que a solução está no tigrinho. Exato. No jogo do tigrinho. Coloca a mão Eu aqui. acredito. É totalmente acessível a qualquer pessoa, é negociável isso quando te chamam, olha, eu queria fazer esse test drive aí, vamos bater esse papo para eu conhecer o trabalho. Sim. Você adequa isso à realidade das pessoas que estão nos assistindo? Isso. Porque às vezes as pessoas estão assistindo e falam, não, mas isso não é para mim, isso é para quem ganha acima de tanto. Não, Sim. a realidade, então, não é essa, né? É de você adequar isso a qualquer pessoa. Sim, com certeza. Na verdade, por isso até que eu faço esse encontro de 1 hora, para entender a realidade dessa pessoa e poder direcionar, né? Mas é acessível, pode marcar tranquilo que vocês vão ver. Não precisa ter medo. Repete a rede social. No Instagram, @ajuliananoronha. É só mandar Isso, manda um oi, diz que me assistiu aqui, né? Que aí eu vou oferecer essa consultoria. E você fala muito sobre essa liberdade financeira, né? O que é essa liberdade? Essa liberdade é justamente quando a nossa renda passiva, ou seja, os nossos investimentos, eles rendem a ponto de bancar o nosso custo de vida, nosso estilo de vida. Então, vamos supor que hoje o meu custo de vida, né, da minha família está em torno de R$10.000. Quando eu chego num ponto de que os meus investimentos eles estão rendendo para mim 10 mil por mês, significa que eu atingi uma liberdade financeira. Tem um equilíbrio. Isso. Então, ou seja, eu tenho dinheiro investido e eles pagam o meu estilo de vida. Por que o termo que a gente usa é liberdade? Porque você não precisa trabalhar mais. O seu dinheiro está trabalhando por você. Você trabalha só para aumentar, talvez pensando na possibilidade de aumentar aquela entrada de rendimento. Não tem a Isso, aí- necessidade, né? Isso é Exato. uma De escolha. incorporar mais capital, de agregar mais capital. Você pode trabalhar por hobby, né? Mas não mais pela necessidade. Perfeito. E você tem, assim, uma história legal de algum cliente que você pode contar pra gente? Desse processo? Que entrou na dificuldade, entrou no desespero. Entrou no choro. Hoje está feliz da vida. Tem alguns casos, né? Tem um caso de uma mulher que eu atendi, já tem até uns 2 anos, que ela chegou para mim justamente com esse discurso. Ju, eu queria investir, queria organizar minhas finanças, mas eu não consigo. Porque eu já tentei de tudo, eu não consigo guardar dinheiro, eu não sei mexer em aplicativo, então ela era muito insegura. E ela terminou com o dinheiro investido, sabendo mexer no aplicativo, sem precisar usar nenhuma planilha, porque dá para fazer, a questão toda não é a ferramenta que a gente usa, é o método que você vai seguir, né? Então, assim, ela chegou no final acreditando muito mais nela do que no início desse trabalho, né? Porque é uma questão muito mais relacionada ao comportamento da pessoa do que, de fato, se ela é boa em matemática, se ela não é boa. Calculadora está aí para isso, a gente não precisa ser bom em matemática, usa a O ferramenta medo que talvez existe. esteja mais nisso, né? De entender essa matemática. E ainda mais quando a gente fala de investimento, que tem muito termo, parece ser algo muito difícil, Sim. mas nem todo mundo vai querer ser o Warren Buffett, que é aquele maior investidor do mundo, né? Sim. A gente, na verdade, a gente quer investir para quê? Para poder fazer uma viagem, para se aposentar. Então, não precisa de nada mirabolante, entendeu? A gente só precisa mesmo de um método para seguir e continuar nele, disciplina. Pode ser mais simples do que as pessoas imaginam. Né? Repete sua rede social, porque eu acredito que tem um Verdade. monte de gente interessada, até eu já estou interessado Me nesse manda lá negócio um aí. direct. @ajuliananoronha. Juliana, obrigado aí pela presença. Os 30 minutos que eu te falei que passam Poxa, rápido, passaram passou rápido. muito rápido. Passaram rápido. Obrigado pela presença. Tenho Imagina. certeza que foi útil para muita gente, não é, dona Estela? Foi realmente, acho que trazer esse assunto do dinheiro no contexto feminino, acho que impacta
diretamente não só o dinheiro, mas a vida da pessoa, né? O que isso representa numa continuidade de vida. A gente espera que foi útil, que tenha sido útil para você e, mais uma vez, é um prazer, né, estar aqui com vocês na TV Zoom toda sexta-feira às 8h10 e na hora que você tiver um tempinho, vai lá nas redes sociais, busque o programa, No YouTube. porque a gente faz isso para vocês. Obrigado mais uma vez, Juliana. Obrigado, Estela. Uma boa noite. Obrigado, Marcone, aí pela técnica. Valeu, e pessoal. A gente se vê na próxima sexta-feira. Até a próxima. Tchau, tchau.